O Cássio Senali, ele foi denunciado por 2 crimes. O primeiro é fraude no auxílio emergencial. Ele recebeu 15 parcelas do auxílio emergencial. E aí, a notícia crime diz o seguinte, olha, uma pessoa que tem condições de distribuir marmita para as outras, distribuir a 20 marmitas, parece, não está passando fome, não está precisando de auxílio emergencial. Ele tirou de uma pessoa que precisava, é isso que ele fez. Então, de um lado ele distribui 20 marmitas aqui por semana, de outro lado ele está tirando R$600 por mês ou 1.200 de alguém que precisava e ficou sem. Que muitos brasileiros pediram auxílio e ficaram sem. Outros não precisavam e receberam ilegalmente. Então é exatamente isso o que fez o senhor Cássio Senali. E a notícia crime fala isso, ó, ele pediu e ele recebeu auxílio. O pior é que o rapaz, ele simplesmente, ele pegava o auxílio, ele distribuía a marmita e ele fazia campanha para o Bolsonaro enquanto ele fazia a marmita. Esse tipo de pessoa, ele acha que o auxílio ele recebia porque, olha, eu sou bolsonarista, eu mereço receber o auxílio. É assim que eles pensam, viu? Não pensa que, é só safadeza. É safadeza, mas safadeza é num nível pior do que você imagina. Ele acha que ele realmente merece. E, esses pobres não merecem, porque você sabe que o discurso do bolsonarista é aquele: pobre não pode depender do Estado, pobre não pode depender de auxílio. Aí ele, que não é pobre, ele pode receber porque ele não depende. E aí ele quer o quê? Que os pobres fiquem mais pobres para ele ir lá doar a marmita. Ele doa a marmita e, como você percebeu, ele não vai lá e doa a marmita e vai embora. Não, ele fica conversando e tentando impor a opinião dele nos outros. Aí quando ele viu que não conseguia, ele foi lá gravar e expor a senhora. Pois bem, vai ser denunciado agora pela fraude no auxílio emergencial. E também por compra de votos. E compra de votos é um problemão, vai ser pra ele, viu? Por que compra de votos? Porque e não é só ele que faz isso. Teve um vídeo, que também não posso mostrar aqui porque o YouTube tá censurando quando eu mostro do meu celular, de uma ruralista, uma empresária bolsonarista, que falava claramente, ela tava falando isso no Instagram dela, ela falando claramente, se você aí tiver funcionário que vota no Lula, demite todo mundo, tem que demitir todo mundo. Só tem que ter funcionário que vota no Bolsonaro. Pois é clara a compra de voto. Ela fala isso em período eleitoral. Já está completamente errado eu falar isso. Mas em período eleitoral, ela chegar e falar, se tem funcionário que vota no Lula, demite, tem que ser só que vota no Bolsonaro, ela está claramente coagindo os funcionários dela a votarem no Bolsonaro. E os poucos que se atreverem a votar no Lula, esses poucos vão pensar o seguinte, olha, eu tenho que ficar caladinho, não posso falar de política, tenho que ficar defendendo o Bolsonaro na frente dos outros, porque se alguém souber que teve uma possibilidade mínima de eu votar no Lula, eu sou demitido. É assim que estão agindo os bolsonaristas. Parte disso é o desespero, porque a mamata vai acabar, mas parte disso é a cara de pau, é a sem vergonhice do bolsonarismo. Aí esse empresário, ele condiciona a marmita ao voto no Bolsonaro. Nós vimos o vídeo que ele disse que postou num grupo privado. Ele meteu a mesma do Mamãe Falei, o Arthur Duval, quando vazou aquele vídeo dele falando das ucranianas, assediando e tudo mais. E olha que ele tinha namorada falando tudo aquelas coisas horríveis das ucranianas, assim, escabroso. Pois bem, ele meteu qual? Ele falou, não, esse áudio eu mandei num grupo de amigos. Quer dizer, mandando no grupo de amigos, pode mandar o que quiser, que não tem problema, fica sem consequência. É isso que ele queria dizer. Esse empresário bolsonarista, Cássio Senali, fez o mesmo. Ele falou, não, mas eu mandei num grupo privado o vídeo. Então não interessa o que eu fiz no vídeo. Se eu mandei num grupo privado, se tá cometendo crime ali no vídeo, não tem problema. Era um grupo privado, essa era a defesa dele. Aí, o senhor Cássio Senali, ele vai ser indiciado agora por compra de voto. Por quê? Porque ele condicionou aquilo. Você não sabe agora, nem eu, quantos vídeos ele não gravou de pessoas que falaram, não, eu voto no Bolsonaro. E falaram, que legal. Não sabemos. Sabemos que falou que votava no Lula, e aí ele condicionou, ele falou, então eu não volto mais aqui. Essa é a sua última marmita, essa é a sua última refeição. Tem até um trecho do programa do Reinaldo Azevedo, que olha que o Reinaldo Azevedo era o maior antipetista de todos. Como as pessoas mudam, hein? Exemplo aí de alguém que mudou, parabéns. Tem um vídeo do Reinaldo Azevedo que ele até chora, ele fala, a senhora tá sorrindo o sorriso dos humilhados, o sorriso de quem tem necessidade. O sorriso de quem não pode nem sequer enfrentar o rapaz, porque tá dependendo da marmita dele para não passar fome. Então ela não pode falar nada. Porque ela ainda tem aquele tiquito de esperança de que ele volte na semana que vem com a comida, se talvez ela só sorrir.
e engolir a seco a humilhação que ele tá fazendo ela passar. E aí o bonzão vai lá, porque ó, eu tenho aqui dinheiro, eu tenho marmita, o cara que recebeu 5.800 reais de auxílio emergencial, 15 parcelas. Eu tenho dinheiro, eu tenho marmita aqui, ó, você não tem. Então você tem que engolir o que eu tenho que falar, viu? Então você, ó, aqui é Bolsonaro, você vota no Lula, vai pedir pro Lula. E ela ficou assim. Aí o vídeo até emocionante do Reinaldo Azevedo. Depois o Lula, também quase chorando, falou, esse cara, ele... Depois se descobriu que ele tem vários processos por cheque sem fundo, um monte de coisa, comprava, não pagava, tudo mais. Recebeu o auxílio emergencial sem precisar receber o auxílio emergencial, ia lá impor a opinião dele. O Lula também gravou um vídeo, o Lula disse que chegou a ligar para dona Ilza, que é a mulher que foi humilhada pelo rapaz. Ela deu uma entrevista falando que ela quer se encontrar com o Lula, e o pessoal da campanha do Lula já está fazendo isso acontecer. Então, nos próximos dias ou próximas semanas, o Lula vai se encontrar com ela. Minha opinião aqui, Thiago, já deveria ter se encontrado. Enquanto o caso ainda está quente, enquanto as pessoas ainda estão falando sobre o assunto, deveria ter se encontrado. Se encontrar uma semana depois, 2 semanas, 10 dias depois, em 2035, ninguém mais lembra. Tem que ser quando as pessoas estão ali, porque a eleição tem muito do quesito emoção, ainda mais quando você quer conquistar o voto de quem não tá votando em você. O Lula se encontrar com ela é uma coisa que vai para fora da bolha petista. Eu vou votar no Lula, não preciso ver o Lula se encontrar com essa senhora hoje ou amanhã. Eu posso ver daqui 1 ano, 2 anos, eu vou lembrar. Uma pessoa despolitizada, que tá ali, não sabe em quem vai votar, vê isso, pega a emoção, tem uma chance muito maior dessa pessoa acabar pendendo pro lado do Lula, ou pelo menos de causar uma rejeição maior dessa pessoa no Bolsonaro, e essa pessoa acabar não votando no Bolsonaro. São, assim, 2 ganhos possíveis que tem nisso. Tem que ser o quanto antes. Aí, a senhora falou que se sentiu humilhada e tudo mais. A pior parte é o seguinte, realmente, ele passava todas as quartas-feiras ali para distribuir marmita. Depois desse dia ele não voltou. Na semana seguinte a senhora falou, né, numa entrevista que ela deu à Folha, falou, não, ele não voltou mais. E a gente não tinha mais essa comida, que era todo mundo ali praticamente em situação de passar fome. Esse é o Brasil de Jair Bolsonaro, que o bolsonarista gosta. Os outros passando fome, ele vai lá, ele que é ele é do agro, tá lucrando milhões, deve estar ganhando muita grana em cima da pobreza do povo brasileiro, então ele tá cheio da grana. Aí ele vai lá impor a opinião dele e humilhar os pobres. É isso, esse é o Brasil do Bolsonaro. Os bolsonaristas ricos humilhando os pobres. É isso que ele quer. Se o pobre é bolsonarista, ele humilha menos, aí ele dá mais marmita pro cara. Se o pobre é lulista, ele humilha mesmo. E não só humilha, grava o vídeo. Se esse cara fez isso em frente da câmera, o que esse lixo não faz sem câmera tá filmando? Quantas pessoas ele já não humilhou sem mostrar pra câmera? Até que ele teve a ideia, pô, vou gravar. Vou mostrar para os meus outros amigos que vão rir também. Eles vão rir da cara da senhora. Olha que vídeo engraçado que vai ser. Eu humilhando uma pessoa que está passando fome. Por que ela está passando fome? Porque a inflação, apesar do governo Bolsonaro maquiar dados com grande apoio da grande mídia que não denuncia isso, se você não assistiu o Plantão Brasil não vai ficar sabendo, o Bolsonaro maquia dados da inflação. A inflação oficial é de 9%. Fala produto que você compra que subiu apenas 9%. Apenas 9%. Tô dando essa margem aí. Que subiu apenas 9%, porque todos os outros subiram 80%, 90%, 100%, 150%. E o salário mínimo subiu menos que os 9%, subiu menos que a inflação. Quer dizer, se o salário mínimo aumentasse o dobro da inflação oficial, que não foi o que aconteceu, aumentou menos que a inflação, já estava péssimo. Estava péssimo porque a inflação oficial é um número maquiado. É um número maquiado para ser 6, 7, 8 vezes menor que a inflação real que o povo sente no bolso. Então já estava péssimo se o aumento do salário mínimo fosse o dobro. Mas não, é menor. Então as pessoas estão cada vez mais passando fome. E aí o cara tá lá, né? Pronto, eu estou condicionando aqui você receber isso ao voto. Se não, morra de fome. Se morrer de fome é um petista, é um comunista a menos. É assim que o cara pensa. Falou.